Diretaço, abrindo o Rádio Esportes, direto pra Toca da Raposa 2. Rubem Júnior acompanha treinamento, atividade aberta do Cruzeiro. Fala aí, Rubem Júnior, um abraço, bom dia. Falo sim, um abraço para você também, João Vitor Cirilo, para os amigos do Rádio Esportes da Itatiaia. Falamos aqui da Toca da Raposa 2, ao vivo nesse momento, um sol para cada ao meu lado, o Rafael Elias, o Rafael Papagaio. Rafael Elias ou Papagaio? Como vocês preferirem aí. Eu coloquei mais o Rafael Elias por causa da minha filha também, né? Por causa do sobrenome, né? Mas como vocês preferirem aí, não, pra mim pouco importa agora isso. Tudo bem, bom dia. Como é que tá a relação suas agora? É um pouco diferente, né? Parece que a imprensa é um pouco mais próxima, até os torcedores mesmo aqui no CT. O que você pode falar? Muito feliz, né? O torcedor tá mais perto da gente, né? A imprensa acompanhando o nosso trabalho, que a gente vem fazendo no dia a dia, né? A intensidade que a gente coloca no trabalho, a seriedade que a gente vem fazendo, para alcançar nossos objetivos. Acredito que essa interação aí vai ser muito boa, não só para nós jogadores, mas também para vocês e para o clube. O que você pode falar a respeito do trabalho do Fernando Seabra, essa briga boa, você teve boas oportunidades, aí o Rafa Silva fazendo também outra função, e você se mostra, até a gente acompanha os bastidores do Cruzeiro, bem líder assim, né, com esse perfil, sempre teve? A gente vem trabalhando muito forte, né, o professor tem colocado algumas variações táticas nessa semana, a gente ter um pouco mais de jogo na próxima quinta-feira. A disputa que vem tendo eu e o Rafa é uma disputa muito saudável. O Rafa é um cara que tem extrema qualidade, um cara que venceu na vida, né? Um cara muito experiente. E a questão da liderança, eu sempre exerci essa liderança desde a época que eu jogava no Palmeiras, né? Jogava no campo, no futsal. Fui capitão muito tempo na base, né? Mas isso também é uma coisa minha, assim, eu procuro estar ajudando sempre como eu posso. Como é que você está acompanhando aí o Cruzeiro se movimentando no mercado? Eu acompanho muito pouco, assim, para ser bem sincero, né? Eu deixo mais para a diretoria, para o pessoal tá fazendo a movimentação que acha necessário para o clube, para estar com a de campo e todos os dias. Agora acabou o trabalho, calou um sol para cá, hein? Muito calor, né? Agora a gente tem um processo de recuperação ali dentro para fazer ali. Amanhã vai ter um jogo treino entre nós aqui, um coletivo, né? E amanhã vai ser um trabalho muito intenso, aí a gente tem que se cuidar para amanhã estar 100% para dar nosso melhor no treino. Na semana que vem, boa sorte. Valeu, obrigado. Bom almoço, obrigado ao Rafael Elias que atendeu aqui a reportagem da Itatiaia, o Cruzeiro que finalizou o Cirilo há pouco, a atividade aqui na Toca da Raposa. Lembrando, hoje o treinamento foi aberto não só para a imprensa, mas também o treinamento foi aberto para alguns sócios torcedores que estão ali nesse momento, batendo um papo com os jogadores, né? Era Pedro Lourenço, né? Sempre muito aberto também para aproximar o torcedor, também a imprensa que está sempre marcando presença aqui na Toca da Raposa. O Cruzeiro que teve ontem, e como vem tendo, né, dias movimentados, a informação do Júnior Santos, da equipe do Botafogo, recebendo uma oferta para jogar no Cruzeiro, por enquanto cerca de 5 milhões de reais o Cruzeiro fez a oferta, o Botafogo acabou recusando, e outras situações o Cruzeiro vai desenhando nesses dias, e falta com relação ao Matheus Pereira sempre, né? Todos ficam com muita dúvida se é quando vai ser feito ou não. Apenas a parte burocrática, hein? Está sendo resolvida com o Al Hilal da Arábia Saudita para que o Matheus Pereira possa, né, ter toda a sua situação definida. E lembrando, ele vai assinar um contrato de 2 anos com o Cruzeiro, e vamos estar acompanhando o Cirilo essa manhã de sexta-feira, um sol para cada, tá? Aqui na Toca da Raposa, mas uma atividade muito movimentada, não só aquela atividade aberta para a imprensa, onde tem aquele chute pro gol, aquele aquecimento, deu para acompanhar muito o trabalho de transição do Fernando Seabra, né? Sempre utilizando pontas também, colocando os centroavantes na grande área. E sobre centroavante a gente fala daqui a pouco no Rádio Esportes, porque foi ausência hoje e pode ser ausência por um tempo um pouco maior, que é a recuperação do Juan Dineno. Boa, Rubem Júnior. Rubem Júnior tá na Toca da Raposa 2. Quero te convidar a acessar o YouTube da Itatiaia. O dia é de atividade aberta do Cruzeiro. Você acompanha no @Itatiaia Oficial, também no @Itatiaia Esporte. Vamos colocar já também imagens desse dia de atividades do Cruzeiro. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, João Vitor Cirilo, Emerson Romano, bom dia a todos. Rubem Júnior falou de alguns assuntos, ouvimos o Rafael Elias, ele começou a falar sobre mercado de transferências, citado aí o nome do Júnior Santos, um cara que é uma referência lá do Botafogo para essa temporada, artilheiro, titular incontestável, enfim, até se descobriu como centroavante nessa temporada também, numa mudança lá de posicionamento do lado do Botafogo, mas mostra que de fato essa função de centroavante é também uma prioridade do Cruzeiro, né, Léo? É uma prioridade, Cirilo, porque o Cruzeiro tem alguns jogadores que não podem reclamar de oportunidades. O Rafael Elias é um deles.
né? Ele não conseguiu entregar, e isso é uma realidade. O Papagaio não conseguiu se firmar no Cruzeiro, o Papagaio perdeu muitos gols, mas ele não pode reclamar de falta de oportunidade, porque o Cruzeiro não tinha quase ninguém para jogar na frente. Então acabava que jogava quem tinha. Aí nesse ano chega o Dineno, com uma esperança de qualificar um pouco o setor ofensivo, mas o Dineno não joga. É problema atrás de problema, problema atrás de problema, muitos problemas físicos. E o Dineno, inclusive, não conseguiu emplacar. E pelo que a gente viu do Dineno também, não dá para comparar com os centroavantes que o Cruzeiro tem falado, né? Com os nomes que têm sido veiculados aí, que têm sido especulados, com os nomes procurados pelo Cruzeiro nesse momento. Então, não que o Rafael Papagaio não sirva, nunca serviu para o Cruzeiro, ou o Dineno, eles fazem parte de um momento do Cruzeiro em que não tinha investimento. Agora é um Cruzeiro que tem investimento, e quando se tem investimento, se contrata melhores jogadores. Então fica muito claro o propósito de agora. Inclusive, coloca sobre o Papagaio, sobre o Dineno, uma pressão de ou você joga mais, ou você melhora, ou você evolui, ou você tá fora. Porque essa gestão agora bota dinheiro e quer um time em outro patamar. Então, Cirilo, o próprio Rafael Elias, e achei muito legal quando ele falou que pode ser chamado de Rafael Elias ou Papagaio, né? Porque é um apelido, não é por causa da filha dele. Acho muito legal e eu utilizo os dois, viu? Rafael Elias, Papagaio. Mas acho que eles podem tratar de duas maneiras. O próprio Papagaio, ele pode ver como um assim, ferrou, tipo, porra, estão pensando aí em Arthur Cabral, Rony, isso, aquilo, ferrou. Ou ele pode pensar assim, o time vai ficar bom e eu vou decolar. Porque junto com esses caras vai chegar mais gente boa. Eu vou ter mais oportunidade de fazer gol. Então, o que eu preciso fazer para melhorar? Seabra, preparação física. Eu quero ser o centroavante. O que eu tenho que fazer para impressionar aí o Pedrinho, o Matos, para eles verem que eles não precisam buscar outro centroavante tanto assim? Então, cabe a como a pessoa recebe a notícia. Comunicação não é só falar, é como você ouve. E nesse momento, é como os jogadores que estão no Cruzeiro, principalmente os do ataque, que é um setor muito visado para contratações, recebem a chegada do investimento. Ou eles vão se afugentar, ou eles vão entregar os pontos, ou eles vão se animar e buscar o lugar ao sol, e para o Cruzeiro isso seria o melhor. Emerson Romano, um abraço, bom dia, Romano. Bom dia, Cirilo, Léo, quem nos acompanha. Por outro lado, outro tema trazido aí pelo Rubem Júnior, ô Romano, é esse dia de atividades aberto aí no Cruzeiro, mais um dia, né, de atividades aberto para possibilitar a imprensa acompanhar de perto, também alguns torcedores, né, sócios torcedores presentes, esse trabalho de reaproximação do Cruzeiro do seu torcedor, porque quando a gente está trazendo aqui a notícia, é também para o torcedor, né, Romano? Deixar todo mundo mais próximo. O Cruzeiro está numa fase de tentar se reaproximar com o seu público, né? E o que é importante, né, que é interessante, que bom que abriu, né, esse treinamento para a imprensa, porque o trabalho da gente estava sendo prejudicado. Porque o torcedor quer saber das novidades, quer saber como é que o time treinou, quer saber como foram os trabalhos, mas infelizmente muitos clubes aproveitaram o momento da pandemia em que os CTs ficaram realmente fechados por conta da doença e estenderam isso, né? Porque foi muito cômodo para a maioria dos clubes, não vamos colocar esses caras aqui para ficar vendo nada não, vamos deixar fechado de uma vez. Que bom que o Cruzeiro está tendo essa sensibilidade de voltar a reaproximar. E como você reaproxima? Tendo a imprensa fazendo a cobertura diária, que é o elo, né? Para poder ligar o clube ao torcedor, principalmente aquele torcedor que não mora na região metropolitana de Belo Horizonte, que não tem tanto contato com a informação assim. Então é ótimo, tá? É de dar parabéns ao Cruzeiro, tomara que continue, né? Falando de centroavante, o Rubem Júnior tá com a gente, enquanto você que tá no YouTube tá vendo imagens aí desse dia de atividade aberto do Cruzeiro. Ô Rubens, você prometeu falar sobre o Dineno, qual que é a novidade aí, hein, Rubens? Pois é, ô Cirilo, havia uma certa expectativa, né? Ele que teve uma fratura no nariz, também teve o problema, o edema na coxa e muita cautela, né? Para a recuperação do Dineno, e você se recorda bem também a respeito do atacante que ora vez, né, era titular, depois entrava no decorrer de alguns jogos e depois o Dineno ficava de fora. E muita cautela para sua recuperação, e a informação aqui da Itatiaia, hein? Dineno está sendo, né, preservado, principalmente não só pelo edema, mas também dores do pubis.
a gente sabe o quanto é complicado essa recuperação. O técnico Fernando Seabra, que ganhou esse tempo com a parada do Campeonato Brasileiro até também o jogo da próxima semana pela Copa Sul, demandar um tempo maior. Vamos restabelecer o contato com o Rubem Júnior pra gente falar, mas ele já trouxe informação sobre o Dineno, né, o Romano? E é curioso, essa semana chegamos a falar sobre ele, quando comentávamos sobre essa necessidade do Cruzeiro contratar um centroavante. O Dineno foi contratado no começo do ano, ele joga os duelos do Campeonato Mineiro, apareceu no primeiro momento como centroavante titular do Cruzeiro, fazendo gols, teve lá 5 gols no estadual. Vem os principais desafios, as principais competições, ele jogou um jogo na Copa Sul-Americana e não jogou no Brasileiro. Sim. Impressionante, né? É impressionante, porque é um jogador, e aí eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade e perceber o seguinte, ele jogava na Liga Mexicana. Chega no Brasil, você treina muito mais. Principalmente a parte física. Não sou eu que estou falando isso, são jogadores que passaram aqui. O Nath Fernandes foi um que falou que aqui se treina muito mais fisicamente do que em outros países. E quando você não está preparado para essa carga de jogos e se joga muito mais também do que em outros países, o jogador vai sentir. Então são vários jogadores que demoram a engrenar ali. Agora, o que chama a atenção é que ele foi contratado por um pedido específico de um treinador que não está mais. Então, assim, o Cruzeiro tem um atacante, de área. Os outros são tentativas de atacante de área. Ele tem um atacante de área e esse atacante de área está sofrendo com lesões e agora vai demorar mais ainda na recuperação. Por isso que o Cruzeiro está nessa urgência aí e buscando nomes para ser o cara finalizador ali na frente, o fazedor de gols. Fazedor de gol. Que infelicidade, né, o Léo, pro Dineno, esse aspecto físico, né? O cara, talvez, não sei se houvesse uma necessidade que ele fosse mais preservado no estadual, se ampliou um pouquinho, ou se foi algo que aconteceu depois. Porque o cara não consegue entrar em campo, né? É uma série de problemas, né, Cirilo? Quando não é um problema muscular, aí é um problema, machuca o nariz, e aí é trauma, é problema. E como eu falei sobre o Rafael Papagaio, serve muito bem pro Dineno. Só que, diferentemente do Papagaio, o Dineno não vai ter nem oportunidade de tentar mostrar serviço. Porque ele não consegue jogar por problemas físicos. E o Cruzeiro precisaria, nesse momento, do Dineno. Como ele vai precisar do Rafael Papagaio? Porque as contratações que vierem aí, elas só a partir de 10 de julho. E o Cruzeiro tem um campeonato brasileiro para continuar sendo disputado até lá. O Cruzeiro tem que sobreviver ao Brasileirão e pontuar o máximo possível para quando o time tiver esse upgrade aí, da chegada de novos reforços, nessa expectativa de mudança de patamar na qualidade do time. Então, o Cruzeiro, nesse momento, precisa muito do Dineno. Mas o Dineno não consegue entregar. Então, naquela fila que no início do ano tinha Juan Dineno como puxador de fila, aí você ia Rafa Silva, Papagaio, os caras que estavam ali atrás, ele foi pro último da fila. E o pior, nesse momento ele não é o último da fila. Nesse momento ele não tá nem na fila, porque ele não pode jogar. Curioso nesse momento e essa dificuldade que ele tá tendo de entrar em campo, e o Rubem Júnior tá trazendo agora a informação de que ele, enfim, tem ainda um problema no pubis, né? Dor no pubis, e por isso tá sendo preservado nesse momento da temporada. Daqui a pouquinho a gente volta com o Rubem Júnior na Toca da Raposa 2, nesse dia de atividade. Inclusive essa matéria sobre o Dineno já está também para você no site da Itatiaia. Acesse itatiaesporte.com.br para você conferir mais detalhes relacionados a isso. E sobre o Júnior Santos, gente, que falamos há pouco, se o Cruzeiro conseguisse de fato contratar esse jogador, seria um baita de um reforço, né? Joga muita bola, mas joga muita bola. Ele me chamou a atenção pela primeira vez, foi num jogo contra o Atlético. Ele simplesmente destruiu o Atlético num jogo lá, naquela arrancada do Botafogo pro Brasil, que o Botafogo quase foi campeão brasileiro, né? Mas ele simplesmente destruiu, ele acabou com o jogo. E de lá pra cá, ele não sucumbiu, né? Aquele momento ruim do Botafogo e tudo, ele evoluiu. Pelo contrário, né? Ele evoluiu. Então ele era um cara de lado de campo, agora já joga como atacante centralizado, ele pode compor muitas vezes meio campo, é muito rápido, é habilidoso. Olha, se o Botafogo der alguma brecha, eu acho que o Cruzeiro tem que ir com muita força, porque é muito bom jogador. 16 gols na temporada, 29 jogos, ele que inclusive tá no site da Itatiaia também, né? O Botafogo não tem interesse em negociá-lo nessa temporada como equipe brasileira, mas
O interesse do Cruzeiro é certeiro, né, Romano? E sabe o que me chama a atenção nele? O fato de que ele é um jogador versátil, né? Porque o Botafogo, ele jogava do lado de campo, o Botafogo perdeu o Tiquinho Soares, ele tá jogando centralizado e jogando muito. E jogando mais centralizado, porque o Botafogo joga com o Luiz Henrique de um lado, o Jefinho, né? O Jefinho tá machucado, né? O Jefinho machucou, ele tá jogando com o Luiz Henrique do um lado, o Savarino do outro, ele mais centralizado. Quer dizer, mostrando que aquilo que eu brinquei, né? O Cruzeiro parou de olhar para a prateleira de baixo. O Cruzeiro não está mais, até brincando com o setor aí que o Pedrinho atua, geralmente você chega no supermercado, na parte de baixo é produto de limpeza, né? Parou de olhar produto de limpeza, tá olhando para cima ali, tá buscando ali um chocolate mais fino. Tá indo nas picanhas. Assim. Tá indo nas picanhas, né? Então, assim, deixou o setor de secos e molhados e foi direto pro setor de picanha nobre, né? Então, é o Cruzeiro olhando para a prateleira de cima. De volta, Cirilo, ao vivo, aqui da Toca, 12:37, a sexta-feira agitadaça aqui no Centro de Treinamentos, o Cruzeiro que finalizou mais um dia de atividades, lembrando também, hoje foi aberto para o sócio-torcedor, foi aberto também para a imprensa, estivemos com Rafael Elias ao vivo aqui dentro do Rádio Esportes da Itatiaia, ao meu lado o Léo Nageral, do Digital da Itatiaia, que acompanhou também os sócios que estiveram aqui pela manhã, e entre os sócios estavam de cadeira cativa. Quem foi ele, Léo? Boa tarde. Fala, Rubinho, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui em Itatiaia, nada mais, nada menos que Dirceu Lopes, né? Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, acompanhou essa atividade aqui comandada pelo Fernando Seabra, uma atividade de preparação para esse jogo contra a Universidade Católica na quinta-feira, uma presença ilustre, e os sócios, né, que, como você falou, acompanhar essa atividade. Rubem Júnior e Leonardo Gimenez estão na Toca da Raposa 2. A gente vai reajustar o contato para voltar a falar mais do Cruzeiro nesse dia que é de atividade aberta. Para você que está chegando agora aqui ao Rádio Esportes, no primeiro tempo, o Rubem Júnior trouxe a informação, além de entrevista com Rafael Elias, outra informação relacionada a centroavante, né? O Juan Inácio de Neno se queixando de novas dores, Cruzeiro avaliando a condição física do atleta, ele não tem previsão de retorno aos gramados, né? O Rubens informou que ele tem se queixado de dores no pubis, que tem atrapalhado aí essa presença dele no gramado. Foi informação há pouco trazida aqui na Itatiaia. Recado para você da Lajes e Telhas Itatiaia, você que vai comprar telha sanduíche, telha galvanizada ou fazer uma laje, tem que ter um orçamento da Lajes e Telhas Itatiaia. Lajes e Telhas Itatiaia tem preço direto das fábricas. Peça agora seu orçamento de lajes, telhas sanduíche e telhas Galvalume. Visite Lajes e Telhas Itatiaia.com.br, ligue ou mande um zap para 985555624. 985555624. Rubem Júnior. Pois é, Cirilo, a gente estava falando a respeito do trabalho pela manhã, o Léo Nageral complementando a respeito do Dirceu, que conversou com jogadores também dentro do campo, com alguns torcedores, uma manhã bem tranquila, que à tarde Léo Nageral terá a presença, quem sabe chegando aqui na Toca, do Adilson Batista, ele que vai para sua quarta passagem no Cruzeiro, teve a primeira como atleta, como técnico em 2017, depois 2019, 20 e agora como coordenador das categorias de base. Exatamente, o Rubem Júnior, o Adilson chega para essa quarta passagem com a confiança do Pedro Lourenço, ele é um cara muito querido pelo Pedrinho, né? Eles são amigos há muito tempo, e agora o Adilson vem para implementar uma nova metodologia na base do Cruzeiro. O Adilson, que era técnico do Amazonas até a última quarta-feira, né? Já que enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil. Obrigado, Léo Nageral, conosco aqui ao vivo no Rádio Esportes da Itatiaia, o trabalho já finalizado, a Itatiaia segue acompanhando também durante essa sexta-feira tudo o que vem acontecendo no Cruzeiro, lembrando, na próxima semana tem esse desafio complicado pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira o desafio contra a Universidade, quem sabe com casa cheia, e a gente traz mais detalhes da programação da Itatiaia, tá certo, JVC? Tá certo, Rubem Júnior.